Boa tarde a todos. Eu vou apresentar um trabalho intitulado Fornecer um pedômetro às mães e subsequente sobre a atividade física e seus filhos. Um estudo controlado e randomizado de crianças com obesidade. Essa é uma professora lá da Universidade da Suécia, ela é assistente social, e ela estava pesquisando alguns trabalhos dela, e ela fez até alguns trabalhos como um trabalho com idosos, né? Bem interessante a bibliografia dela. Ela publicou esse trabalho nessa revista, que tem um fator de impacto 2.426. E essa é a Universidade da Suécia. Então, vamos lá. A introdução. Hoje, a maior preocupação mundial é com a obesidade infantil. Está acontecendo um aumento considerável nossas crianças e nossos adolescentes com obesidade. Hoje, a prevalência da obesidade não está só nos ricos, por exemplo. Hoje a obesidade está nas classes altas e com poder aquisitivo menor ou maior. Hoje as crianças estão obesas de 10% a 15% dos nossos jovens e nossos adolescentes. E a estimativa para 2030 hoje é de 57% que os nossos adultos estejam obesos. As causas da obesidade são várias, né? O estilo de vida, dieta, atividade física, idade, renda, comportamento sociocultural, genética e outros fatores. O aumento da atividade física gera um bem-estar, consequentemente, a redução do peso. As meninas hoje, as crianças de 6 a 12 anos, elas teriam que ter os 12 mil passos diários e os meninos 15 mil passos diários. Só o que acontece é que as meninas têm mais dificuldade em completar esses 2 mil passos. Então, ficam muito na TV, então o sedentarismo muito complicado. As mães com as filhas, elas têm uma interação muito grande. Então, essas mães, elas influenciam muito nos filhos para fazer atividade física, principalmente as meninas. Agora, não se tem estudos falando se pais e filhos, os pais influenciam nessa atividade física dos meninos. Então, o objetivo desse estudo é avaliar se o fornecimento de pedômetro para as mães e para os filhos poderiam influenciar no nível de atividade física dessas crianças. Foram 50 crianças e adolescentes, né, de 6 a 16 anos. É uma equipe de saúde para a obesidade nessa clínica no sudoeste da Suécia. As crianças as crianças quem realizou essa pesquisa foram crianças da zona rural e da zona urbana. E esse estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética. Os critérios de inclusão, crianças e adolescentes entre 6 e 16 anos, com IMC acima de 30. E os critérios de não inclusão, essas crianças que não falavam sueco, porque lá na Suécia se fala os 5 idiomas, né? Problemas sociopsicossociais e sociais, e um tratamento em andamento para a obesidade. Foram acompanhados 32 crianças durante 24 semanas, só que 9 meninos e 9 meninas foram perdidos.
A reunião de equipe, ela mensurava a estatura. O enfermeiro, enfermeira, que enfermeira, o enfermeiro pesava as crianças só com roupas íntimas. Após a estimativa do IMC, era feita uma reunião entre a equipe multidisciplinar, então tinha fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, e eram passadas as informações sobre o pedômetro, dieta, passos, e era entregue um diário explicando como eram feitas essas anotações. E as crianças e as mães voltavam uma vez por mês. A randomização, essas crianças e adolescentes e as mães, elas aceitavam essas condições de estudo e assinavam um termo de consentimento. Foram formados 2 grupos randomizados, então era um grupo controle e um grupo de intervenção. Então, os 2 grupos, no grupo de intervenção, as mães e os filhos recebiam pedômetro, que era o LS200 CAP, e preencher as etapas diárias em um diário. No grupo controle, só as crianças recebiam o pedômetro e o diário, e eram acompanhadas por 24 semanas. Análise estatística, regressão de tipo Waze linear, o Q-quadrado, teste de student, a descrição dos dados, né, como é que é o nome? Esqueci o nome do CS, mas tudo bem. As associações de Spearman-Rule, P menor que 0,05 e o pacote estatístico. É média, ali no X e S ali. Então, em comparação, aqui é uma média, por exemplo, média de idade, a média de idade era 11 anos, tanto no grupo controle quanto no grupo de intervenção, né? O IMC, a média do grupo de intervenção era 26 e a média do grupo controle era 29. Então, essa é uma média dos médias de passo, então era as médias. Então, a comparação dos grupos de intervenção com o grupo controle, após 24 semanas, um aumento depois desse acompanhamento, então, aí teve o grupo de intervenção, teve um aumento de 1.700 passos, na média, que foi acompanhado na mediana, que foi também mais de 1.700 passos. No grupo controle, foi uma diminuição de 440 passos, a média, e menos 300 na mediana. As mães tiveram uma diminuição de 200 passos na média, mas teve um aumento de 6,1 na mediana. Fatores de correlação dos passos diários entre o baseline no final da intervenção, no acompanhamento final da intervenção nas 24 semanas. A estimativa de intervenção, que vocês estão vendo aqui, está em negrito. Deixa eu ver se dá, não sei se dá para mostrar aqui. Isso, se vocês estão vendo. Então, a estimativa de intervenção aqui está em negrito. Nessa primeira linha aqui, deixa eu ver se eu consigo pôr aqui, nessa primeira linha, isso, nessa primeira linha, então não houve significância nessas intervenções, que foi de 0,42, não, 0,22, com P menor que 0,12. Já nessa última linha aqui de intervenção, nessa última linha, houve uma correlação forte, tá vendo aqui? Porque aqui houve uma correlação fraca, nessa intervenção aqui, ó, que é o valor de R, e aqui nessa última linha, teve uma correlação forte de mais 0,35.
que um P menor que 0,05. Esta progressão, né, multivariável, a média de passos por dia, teve uma mediana de aqui 2.400 passos. E com P menor que 0,01. Então, aqui foi um valor significativo. Então, os pontos fortes desse estudo, então eles tinham um pedômetro, né, que era o único na época que eles tinham lá, que era validado. Das 50 crianças, 18 foram perdidas. Então, em relação ao último agendamento, essas crianças sumiram. Há uma randomização aberta, né, porque não tinha, eles estavam medindo a quantidade de passos, então não tinha que fazer exercício, estava medindo a quantidade de passos. Então, o ideal seria fazer uma intervenção maior, né? Seria por um tempo maior, seria muito valioso, seria muito importante para eles, né? Mas por motivos financeiros não foi possível continuar esse estudo. Então, o que eles mostraram que foi interessante, foi uma descoberta bem interessante, é que dar o pedômetro para essas mães, essas crianças, teve um efeito importante na atividade física dessas crianças, né? Então, a implementação do pedômetro para essas crianças foi interessante. Então, a relação dessa atividade física dessas crianças, esses estudos mostram que quando são incentivados pela família, as crianças também se sentem motivadas a fazer atividade física. Então, a importância do gênero mostra que mães, elas têm um laço muito forte com as suas filhas, né? E em relação aos meninos, porque o que os estudos mostram é que a mãe tem um laço muito forte com essas crianças. E as meninas responderam muito melhor ao teste lá, com o pedômetro, né? As meninas responderam muito melhor. Tanto que na atividade física, as meninas têm uma queda na atividade física dos 9 aos 15 anos. E os meninos têm um aumento da atividade física dos 12 aos 15 anos. O que ela quer mostrar aqui, essa autora, é que, de repente, incentivando essas mães, fazendo um trabalho com essas mães do pedômetro, quem sabe essas meninas consigam aumentar o nível de atividade física. Então, o objetivo a conclusão, né, que eles chegaram, que se eles fornecerem um pedômetro diário para essas mães, fornecer um pedômetro, diário, essas crianças podem, de 6 a 16 anos, com essas intervenções, podem aumentar significativamente o nível de atividade física. Então, a ideia seria um acompanhamento mais longo desse estudo. Também uma coisa interessante que poderia ser feito, que ela propõe aí, incluir os efeitos do IMC, que é um próximo passo para eles fazerem outros estudos. Obrigado.